Vamos fazer mais uma prece antes de abrirmos a palavra de Deus? Obrigado, Senhor, porque os irmãos voltaram para ouvir a Tua mensagem. Dá-nos a Tua graça agora, Pai, a iluminação do Teu Espírito para o entendimento desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Antes de começar o texto de hoje, vamos fazer uma recapitulação do que vimos ontem. É bom recapitular. Recapitulação também faz parte do aprendizado. E quem não veio ontem vai entender o que foi falado aqui. Nós lemos uma passagem no início que é Daniel capítulo 1, versículo 1. Vocês se lembram? No 3º ano de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Jerusalém, a Jerusalém, ele a tomou e a sitiou. O Senhor entregou a Nabucodonosor todos os utensílios da casa do Senhor. O Senhor entregou a Jeoaquim às mãos de Nabucodonosor. E nós aprendemos ontem 3 princípios dessa primeira parte de Daniel. O primeiro deles é a soberania de Deus. Daniel, quando conta a história, ele parte da soberania de Deus. O Senhor entregou a Jeoaquim, rei de Judá. Eu sei que você pode explicar hoje, não está errado, que na verdade não é que Deus fez de propósito, Deus permite. E na Bíblia, aquilo que Deus permite é colocado como se Deus ordenasse. É uma forma de expressão do hebraico. Nós não temos assim nem em português nem em inglês. Mas em hebraico, o imperativo, em português e em inglês também, o imperativo denota ordem ou desejo. Se eu falar assim, vocês sentem-se, por favor, é o imperativo. Mas se eu falar, olha, que você tenha prosperidade na sua vida, isso também é um imperativo, o desejo. Em hebraico, você tem uma terceira forma de fazer o imperativo. Quando você respeita a teimosia do outro. Ou quando você deixa algo acontecer sem intervir. Vou dar um exemplo bíblico para vocês. Lembram que quando o faraó mandou matar as criancinhas lá no Egito, algumas parteiras salvaram os meninos para que não fossem mortos? Na Bíblia em inglês, na Revised Standard Version, e na Bíblia em português, está assim, que elas pouparam os meninos. Mas quando você vai no hebraico, lá está assim, elas fizeram viver os meninos. As parteiras fizeram os meninos viver? O que vocês acham? Literalmente não. Elas não fizeram os meninos viver. Elas evitaram que os meninos morressem. Mas como é que fala isso em hebraico? Elas fizeram viver. Deus endureceu o coração de Faraó. Deixou o coração ficar duro. Se fosse em português, e você está insistindo em fazer algo que eu não concordo. Vamos supor que você quer tomar gelado e está frio, você está com a garganta ruim. E em português a gente fala assim, não vou falar mais nada. Vai, toma. Já falei para não tomar. Você quer tomar? Mãe não fala muito assim? Não fala mais nada. Quer tomar? Toma. Em hebraico você diria assim, eu farei você tomar sorvete. Ficou claro isso para os irmãos? Então, Daniel explica em primeiro lugar a soberania de Deus na história. Depois da soberania de Deus, ele fala, os utensílios de Jerusalém foram levados para o templo de Nabucodonosor. Segundo lugar, a preocupação com as coisas do reino. Em terceiro lugar, que Daniel conta a sua história, mas partindo não do vitimismo, mas da sua fidelidade. Vamos aprender essa forma de narrar a história. Nós às vezes erramos, quando a gente quer contar uma história, principalmente uma história que envolve sofrimento, nós começamos primeiro pela primeira pessoa, né? Ah, olha, pastor, quer ligar para você? Porque eu estou com problema, eu estou com isso, eu estou com aquilo, tudo eu. Começa a contar a sua vida agora dessa perspectiva. O Senhor permitiu. O Senhor entregou. O Senhor é Deus. Quer Ele cure, quer Ele não cure, o Senhor é Deus. Quer Ele dê, quer Ele retire, o Senhor é Deus. Quer eu tenha explicação, quer eu não tenha explicação, o Senhor é Deus. Nenhuma folha cai da árvore sem que Deus o permita. Segundo lugar, preocupe-se primeiro com as coisas de Deus. Lembra que a Bíblia falou? Buscar em primeiro lugar o reino e sua justiça e tudo vai ser acrescentado. Em terceiro lugar, você conta a sua experiência. Daniel começa aí. Depois nós contamos também aqui uma coisa interessante, que na época de Isaías, depois de Jeremias, Ezequiel e Daniel, esses 4 profetas, o grande império do mundo, vocês se lembram qual era? Que eu até comparei aos Estados Unidos?
A Assíria. Só que estava surgindo um outro poder muito forte, que eu até comparei com a China. Quem era o poder que surgiu? Babilônia. E tinha um mais fraquinho, que era Judá, Jerusalém. E Isaías falou, não confie na Babilônia. Babilônia não vai fazer nada, a Babilônia vai acabar, vai virar como Sodoma e Gomorra. Só que a profecia de Isaías não fazia sentido, que a Babilônia só estava crescendo, crescendo, crescendo. No grande poder do mundo, que era a Assíria, você tinha os reis ali, você tinha Assurbanipal, Sargão II, depois de Sargão II veio Senaqueribe, aí Senaqueribe foi morto numa caçada, não é isso? Ele caiu da carruagem e bateu a cabeça. Ah, não foi assim não? Como é que Senaqueribe morreu? Os filhos o mataram enquanto ele estava adorando ao seu Deus. Como é que eles mataram o pai? Com as próprias estátuas dele. A Bíblia conta essa história. E a Bíblia fala que Senaqueribe foi morto por uma punição do Deus de Israel. Lembra que eu falei isso? A Bíblia fala, o Senhor trouxe aquele malefício a Senaqueribe. Mas na versão fora de Israel, quem provocou a morte de Senaqueribe? Deus Marduk. E o Marduk era o principal deus da Assíria, certo? Ah, ele era o principal deus de onde? Não ouvi. De quê? Da Babilônia. Vamos recapitular para quem não estava ontem. A Assíria era o grande poder. Judá estava aqui. E a Babilônia estava crescendo. Quando o Senaqueribe morre, Esarhadon, o filho dele, assume o poder. E quando Esarhadon assume o poder, ele se converte a qual Deus? Marduk. Ele se torna devoto de Marduk. E por se tornar devoto de Marduk, ele começa a encher de presentes a Babilônia. E foi dando dinheiro para a Babilônia. A Babilônia só crescendo, só crescendo, só crescendo. Até que em 612 a.C., vem Nabopolassar, rico, a Síria enfraquecida, dominou a Síria e a Babilônia se tornou agora a senhora do mundo. Só que tem um detalhe curioso para contar antes disso aí. Lembram que a estátua de Marduk foi roubada da Babilônia e foi levada para o exílio. Em virtude dos babilônios não segurarem a estátua do principal deus deles, houve uma maldição em forma de profecia. Vocês se lembram disso? Sim ou não? E eu mostrei essa profecia para vocês aqui, inclusive os escritos antigos. É interessante, tem profecia fora da Bíblia? Tinha. Tanto é que a Bíblia fala de falsos profetas. Agora deixa eu perguntar para vocês, o falso profeta sempre erra? Por isso que você não vai avaliar o verdadeiro profeta só porque a profecia deu certo. É um conjunto de coisas que avaliam o verdadeiro profeta. Pelos seus frutos os conhecereis, a lei e o testemunho vão falar dessa maneira, não verão a alva, a profecia se cumprirão deles, o estilo de vida, o resultado do seu trabalho. Não é só um elemento que verifica o verdadeiro profeta. É como ter rodas não é o suficiente para falar que é um automóvel. Porque a bicicleta também tem roda. Para ser um automóvel tem que ter roda, tem que ter pneu, tem que ter motor, tem que ter um monte de coisas. Para ser um verdadeiro profeta tem que ter um monte de coisas, porque a característica de um verdadeiro profeta, isolada, um falso profeta pode ter. Um verdadeiro profeta prega, um falso profeta também prega. O verdadeiro profeta faz milagre, o falso também faz. Mas o verdadeiro profeta tem um conjunto de questões bíblicas que o falso não tem. Ficou claro para os irmãos? Então vocês não se surpreendem de encontrar profecias fora da Bíblia. E o que a arqueologia ajuda nesse sentido é descobrir o mundo no qual a Bíblia foi escrita e a quem o profeta bíblico estava respondendo. Então, no caso aqui de Marduk, nós descobrimos uma profecia muito interessante que dizia o seguinte, vamos ver quem estava aqui que se lembra. Porque a Babilônia não foi competente em segurar Marduk, a estátua dele foi tirada, Marduk amaldiçoou a Babilônia. Alguém se lembra qual seria a maldição que cairia sobre a Babilônia? Ela ficaria 70 anos desolada. Só que quando Esarhadon se converte ao deus Marduk, ele diz que no livro do destino,
Bem lembrado. Foi lido de cabeça para baixo. E na língua acadiana, os 70, quando você vira de cabeça para baixo, vira 11. É igual 6, vira 9, se a gente colocar de cabeça para baixo. Então, a Babilônia não terá 70 anos de prejuízo, mas apenas 11. E a partir daí, o restante dos 70 anos será de prosperidade da Babilônia. Como Marduk é bonzinho. Marduk transforma a maldição numa coisa boa. Marduk estava abençoando a Babilônia, assim todo mundo pensava. Você se lembra que eu mostrei uma imagem do Marduk para vocês aqui, e ele mostrava ser um Deus muito poderoso que estava com um anzol pescando um peixe, não é isso? Uma serpente, um dragão com asas. Era o Deus que todo mundo queria. Agora que vocês já recapitularam isso, a gente começa a entender algumas coisas interessantes da profecia bíblica. Em primeiro lugar, olha como o profeta estava respondendo a muitas coisas erradas que os pagãos diziam. Por exemplo, quando você vai em Isaías, capítulo 40 até o capítulo 55, consolem, consolem o meu povo, diz o Senhor Deus de vocês, falem ao coração de Jerusalém. Se você ler toda essa passagem aqui de Isaías, que fala tanto do servo sofredor, como fala também de Deus como Criador, aqui 45, versículo 9, por exemplo, ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco entre outros de barro, etc. Quando você pega esse conteúdo de Isaías, você vê que Isaías está refutando um documento pagão da antiguidade chamado Enuma Elish. O Enuma Elish contava a história da humanidade em 7 tabuinhas. Estão vendo lá as tabuinhas? Ali, ó, ali tem 1, 2, 3, 4, 5, a sexta está aparecendo um pedacinho dela embaixo e a 7ª em cima. E esse Enuma Elish, que significa quando nas alturas, conta a história da criação em 7 partes. O homem é criado na tabuinha número 6. São 7 tabuinhas, estão vendo lá? O homem é criado na tabuinha número 6. Quando é que o ser humano foi criado mesmo, de acordo com a Bíblia? No 6º dia. E a 7ª tabuinha fala do descanso dos deuses para celebrar a criação da humanidade. Parece ou não parece com a Bíblia? Só que aqui está contando de uma maneira pagã. Então, quando você pega a tradução dessas tabuinhas e vai ler nesses textos de Isaías, você vê que ele está refutando aquilo ali. Ele está refutando. É igual quando Isaías fala, é o Senhor que destrói o Leviatã, a antiga serpente. É como se Isaías estivesse falando assim, não é Marduk, é Deus. É porque na Bíblia a gente tem a resposta do profeta. Na arqueologia eu tenho o relato ao qual ele estava respondendo. Os irmãos entenderam? Agora você pode perguntar, Rodrigo, mas é tão semelhante, né? Por quê? Ora, ninguém falsifica uma nota de $8. Alguém pode falsificar uma nota de $8? Não existe. Você vai ver falsificado uma nota de $100. Porque só falsifica o que é verdadeiro. E qual a característica do falso? Ele é parecido. Então, no mundo pagão, tem muitas coisas parecidas com a Bíblia por 2 ou 3 razões. Primeira delas, tudo vem de Adão. A fonte é a mesma. É a tradição adâmica, que num lado foi preservado pelo Espírito Santo, no outro foi deturpado pelo inimigo. Segundo, o diabo, ele quer imitar a Deus, mas não no seu caráter. Ele quer imitar Deus para enganar. É como uma bolsa falsa da Louis Vuitton. Você vai em Chinatown, você vai lá... Um dia eu estava com a Laura em Nova York, andando ali na 5ª Avenida. Tinha camelô vendendo um monte de bolsa. Louis Vuitton, essas assim, lógico, Chanel, lógico que era falsa. Agora, o falsificador de uma bolsa de luxo, ele faz aquilo porque ele quer dar o prazer de você ter uma bolsa de luxo? Ele faz para te enganar. E ela parece muito com a verdadeira, mas não na qualidade, só na aparência. O diabo imita a Deus, mas não na qualidade, apenas na aparência. Porque o diabo ele quer ser igual a Deus para enganar, mas ele não quer ter o caráter de Deus. Pode olhar que no Apocalipse, tudo que o diabo vai fazendo é muito parecido com Deus. Jesus é o cordeiro que foi morto, degolado,
mas estava vivo, sentado no trono de Deus Pai. O diabo é uma besta que tem uma cabeça degolada, mas está vivo, sentado no trono do dragão. O cordeiro coloca o selo dele na testa dos 144 mil. O diabo coloca a marca dele na testa do restante da humanidade. O cordeiro de Deus faz voar 3 anjos com 3 mensagens para dar para o mundo. O diabo faz surgir 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Vocês estão notando como é que é muito semelhante? O cordeiro de Deus é adorado no trono de Deus Pai por toda a hoste celestial e os 24 anciãos. O anticristo é adorado também por toda a humanidade, todo grande, pequeno, etc. Então ele está imitando Deus, é uma paródia de Deus. Mas, repito, não é imitar a Deus para ter o caráter de Deus, é falsificar as coisas de Deus. Então, na Bíblia, muitas vezes o profeta está respondendo a isso. Marduk era o Deus que todo mundo queria ter. Se você vivesse naquela época, a grande tentação, eu fico imaginando 2 judeus conversando em Jerusalém sobre política. Rapaz, mas está terrível, hein? Cada hora que sai um rei, entra outro, está pior ainda. Nossa, e a prefeitura de Jerusalém que não resolve aquele problema de esgoto na porta da minha casa? Pois é, rapaz, terrível, que vergonha, que mau cheiro, dá até vergonha. Eu tive um amigo comerciante que foi visitar a Babilônia. Rapaz, a Babilônia está ficando linda. É mesmo, é. Diz que lá tem umas paredes assim com um tipo de pedra chamado lápis lazuli, que é muito lindo, lindo assim, sabe? E leões para todo lado, aquela coisa bonita. Nossa, foi mesmo, seu amigo veio lá? Sim. Aí mais, ele está ficando rico, porque ele está trazendo muito da moda da Babilônia. Está virando um auê, todo mundo só quer vestir a roupa da Babilônia, porque é muito mais bonita, muito mais glamurosa. Dizem que a Babilônia tem um rio maravilhoso que passa dentro dela, o rio Eufrates. Puxa vida, em Jerusalém só tem essa bica d'água aí da fonte do Gihon. Nem um rio aqui em Jerusalém a gente tem bonito, não tem nada. Esse lugar seco aqui, a Babilônia é a Babilônia. Cara, eu tenho vontade de ir para lá. E tem mais, diz que Marduk está abençoando o pessoal lá, todo mundo está ganhando dinheiro na Babilônia. E aqui ele só está tomando na cabeça. Qual é a tentação? Vamos adorar Marduk? Agora, uma pergunta. Por que, então, que Israel não virou Babilônia? Olha que interessante. Nós não temos ainda forte uma evidência arqueológica da adoração de Marduk na região de Judá. Mas eu já tenho alguns indícios. Olha aqui no quadro. Vocês estão vendo esses selos aqui? Isso aqui são selos, tá bom? Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Não, ele não funcionou aqui, ó. Mas ele está bem... Eu tenho que descer, que eu estou evitando descer por causa da câmera. Será que vocês conseguem fazer um milagre aí? Senão ele joga em tela cheia lá. Olha aqui. Essa aqui é a região de Judá onde os selos foram encontrados, especialmente em Amon, que é a região vizinha a Judá ali. E você tem esses selos que foram encontrados aqui. Eles são... não está funcionando, não tem problema. Fica mais fácil, né? Aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H. Até o G. Esses selos aqui são selos de adoração do deus Marduk. Quando você vê o estilete aqui na letra D, tem 2 objetos aqui, ó. O estilete, tá bom? E a pá. O estilete é do deus Nabu, que era deus da Babilônia. Tanto é que o nome do rei é Nabucodonosor. O outro é justamente a pá do deus Marduk. Isso foi encontrado no território vizinho de Israel. Então nós já temos uma pista que o culto a Marduk começou a chegar em Judá. Mas a arqueologia trabalha com fragmento de história, gente. Ela não está completa, não. Mas em Judá, a gente percebe que nessa época, um pouco antes ali do cativeiro da Babilônia e tudo mais, inundou de estátuas de deuses pagãos. Essas aí são do Museu do NASP. Se algum dia vocês forem ao Brasil, vocês podem visitar o Museu do NASP. Nós temos muitos ídolos ali, pagãos. Ninguém vai adorar aquilo, não. É só para a explicação da Bíblia. Originais que nós temos. E a deusa que era mais adorada lá era a deusa Áshera. Olha que interessante. Em primeiro lugar, eu quero mostrar a vocês como é que funciona a arqueologia. Imaginem um bolo de aniversário. Imaginaram? É como um bolo de aniversário que está o sítio arqueológico que escava. Por quê?
Imagina que aqui está essa igreja bonita, com tudo aqui, aí vem guerra, terremoto, ação do tempo, tempestade de areia. Isso aqui é destruído. Eles não vinham com um trator e limpavam tudo. Ficava aquele monturo de pedras e ruínas. Uma população que vinha depois, construía onde? Por cima dessa. Repetia tudo, construía igreja, praça, cidade, tal. Aí repete todo o processo. Ação do tempo, terremoto, destruição, guerra, abandono. Essa cidade também vai ser destruída. Aí vem outra população e constrói por cima. Com o tempo, o que você vai formando? Camadas. Por isso que eu comparei com o bolo de aniversário. Quando você parte o sítio arqueológico, você vê as camadas de ocupação. E dá para descobrir muita coisa. Por exemplo, dá para descobrir quando a cidade foi abandonada. Dá para descobrir se ela foi queimada. Tudo isso dá para descobrir no extrato arqueológico. O que está mais embaixo é mais antigo. O que está mais no topo é mais novo. Aí olha que interessante, quando a gente escava no período do Ferro II, que é a época anterior ao cativeiro da Babilônia, quando o Marduk estava dominando e tudo mais, essas estátuas, lotam, sabem onde? No território dos judeus. Em casas de judeus. Todos os ídolos que nós temos lá no museu, pelo menos a maior parte deles, foram encontrados em assentamentos de judeus. Aí alguém fala, nossa, então isso prova que eles eram politeístas? Isso prova que a Bíblia estava certa. Porque quando você vê aquele monte de estátuas de judeus e você começa a comparar a mensagem do profeta, você vê por que eles foram tão fortes a falar contra a idolatria. E a principal deusa que o povo amava adorar era Áshera. Guarda esse nome, Áshera. Em algumas Bíblias em português traz como Azera. Azera. Guarda esse nome. Eu vou precisar dele daqui a pouquinho, tá bom? Qual a principal deusa? Áshera. Ela é da família do Baal. Ela é família do Baal. Agora, olha que interessante. Lembra que eu falei dos estratos arqueológicos? Onde é que eu encontro as estátuas de Áshera antes do cativeiro da Babilônia? Quando você escava o assentamento depois da Babilônia, a gente não acha nenhuma. O que vocês deduzem? Antes da Babilônia, um monte de imagens. Depois que eles são levados em cativo e destruídos, nenhuma imagem mais. Na época de Jesus, você não encontrava nenhuma estátua mais de Deus no lar de judeu nenhum. Pelo contrário, eles corriam da idolatria. Eu acho que o castigo ensinou uma lição, né? Aliás, foram até para outro extremo, porque antes do cativeiro, eles tinham uma relação com a lei e passou a ter outra. O sábado, as leis antes do cativeiro eram um muro para proteger o povo. Depois do cativeiro, a lei virou algo a ser protegido. É por isso que na época de Jesus, o sábado era tão chato de ser guardado. Você não podia tirar um fio de cabelo, você não podia cuspir no chão, não podia fazer nada. O sábado agora tem que ser protegido, para que a Babilônia não volte. Porque o grande trauma do judeu era o quê? A Babilônia. Por isso que no Apocalipse fala tanto da volta da Babilônia. Mas tem mais um segredo para vocês. Prestem atenção nisso aqui, porque é uma advertência para o povo de Deus hoje. O povo judeu não quebrou a aliança porque abandonou o culto ao Senhor. Vou repetir. A apostasia não consistiu em deixar de adorar ao Senhor, Yahweh, ou Hashem. Sabe em que consistiu a apostasia? Em adorar o Senhor junto com o paganismo. Aqui, nessa parte do mapa que vocês estão vendo, não sei se o laser vai ajudar aqui, Quintilet Arud, foi encontrado esse desenho. Ele está bem claro, mas eu não sei se vocês conseguem ver ali que tem algo desenhado ali. Está apagado porque isso aí tem 2.600 anos aproximadamente. Mas conseguem ver que tem um desenho ali, mais ou menos? Eu vou facilitar para vocês. Eu vou fazer como eu fiz ontem com a imagem do Nabucodonosor. Lembra que a gente mostrou a pedra com o rosto do Nabucodonosor? Vou fazer a mesma coisa. O desenho é esse aí. Você tem algumas figuras desenhadas ali. Em hebraico está escrito assim, para Yahweh, o nome do Senhor, e sua Áshera. E tem 3 figuras lá. 2 homens e uma mulher.
Não sabemos quem que é o terceiro, alguns pensam, aí a interpretação varia, alguns pensam que um homem representava o adorador, o outro homem, o Senhor, e a outra, Áshera, sentada no trono, lá no fundo. Olha que perigo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deus tinha esposa? Vocês estão com receio, gente? Deus não tinha esposa. Só que ali eles colocaram Áshera como esposa de Deus. Por quê? Por quê? Eu vou contar a vocês por quê. Vamos voltar para a história de Abraão. Quais eram as duas glórias de um homem para se tornar homem realmente assim, respeitado? Eu vou ajudar com a primeira. Ele tinha que casar. E a segunda, vocês deduzem? Filhos. Quanto mais filhos ele tivesse, melhor. Ele era um patriarca respeitado. E os deuses reproduziam isso. Tanto é que os deuses eram seres divinos com várias mulheres e vários filhos. Tanto é que a criação do mundo, relatada nos contos pagãos, geralmente são de seres divinos tendo relação sexual e gerando o planeta, gerando isso, gerando aquilo, gerando aquilo. As estrelas são filhos dos deuses. O mar, filho dos deuses. Às vezes o mar é um deus que tem relação com a terra, o céu é uma divindade que tem relação com a terra e surge a humanidade. Como é que os reis mostravam o grande poder deles, além de ter um exército, ter riqueza? Tendo muitas mulheres e muitos filhos. Porque aí você vê por que a poligamia era até enaltecida. Porque quanto mais mulheres eu tiver, consequentemente, mais filhos, maior é o meu clã. Essa era a moda da época. Hoje eu sei que a tendência é o contrário, é casais ter cada vez menos filhos. Na época não, quanto mais filhos você tivesse... Eu lembro uma vez na África, eu vi uma situação lá no Sudão, que eu nunca mais esqueci disso. Estava um camarada sentado lá, se fosse eu estava perdido, porque eu não tenho filho ainda. Era coisa da igreja, ainda uma tarde lá assim, lá em Khartoum. Aí o pessoal estava comentando assim, aí um camarada foi falar lá, o outro falou assim, cala a boca, ele só tem 4 filhos. Cala a boca, só tem 4 filhos. A quantidade de filhos dá moral para você falar mais, para você ter mais poder de fogo numa aldeia, numa... Aliás, mito, isso não foi em Khartoum, foi no deserto de Baiuda. Mais poder de fogo para você poder decidir. Agora volta para os tempos da Bíblia. Se esse é o protótipo de um homem de sucesso, de um rei de sucesso, se esse é o modelo que eu quero para imitar, a figura de um Deus solteirão não pegava bem. Eu sei que Jesus foi revelado depois como filho de Deus, mas eles não tinham isso tão claro naquela época. Então não pegava bem. Deus era o Deus de Israel era o oposto do que a tendência, do que a moda pedia. Vamos piorar a coisa? Freud trabalhou muito a questão do totem. Não somente Freud, vários outros também, a Emily Durkheim, vários outros aí, como o totem é importante. Eu vou explicar, o totem é aquela coisa religiosa que você pega e ela simboliza alguma coisa. Você vai entender quem for pai. Você já teve a situação de ter que voltar não sei quantas milhas para trás porque esqueceu a tal da naninha do menino lá na casa da tia e tem que voltar para buscar a naninha, que às vezes é uma coisa fedido, porque se não voltar, ninguém dorme em paz naquela família. Já viu uma situação dessa? Do pai voltar não sei quantas milhas para trás, porque esqueceu a tal da naninha lá na casa da tia. E se não buscar a naninha, e a psicologia fala que é importante. A naninha é uma coisa que dá segurança. Tem pessoas que agarram alguma coisa, é uma foto. Segundo a psicologia, é importante você ter algo para agarrar. Do ponto de vista psicológico, era interessante a imagem do Deus. Era muito interessante. Aí vem o Deus de Israel, vocês não vão fazer imagem minha. Imagina um judeu conversando com um pagão. Como é que é o Deus de vocês? A gente não sabe. Não sabe? Ele não tem a barba assim igual o meu? Não sei. Ninguém o viu. Mas como é que você adora um Deus sem olhar para o rosto dele?
Porque o meu eu estou vendo aqui, olha. O meu não pode. Vocês estão vendo a pressão da sociedade sobre o povo? Quer mais um exemplo? Para vocês entenderem? Eu estou contando essas coisas, irmãos, porque a gente lê a passagem da Bíblia assim, solta. Eu acho que ela fica enriquecida quando você vê o ambiente em meio ao qual ela foi escrita. Vamos a mais um aqui. Adoração. Vocês acham que os pagãos também louvavam seus deuses com música? Sim ou não? Sim. Eu estou fazendo um estudo muito interessante sobre isso e estou descobrindo uma coisa interessante. Música. Israel tinha 2 tipos de motivos para louvar ao Senhor com música. Você tem os salmos de Todá, que são salmos de agradecimento. Você agradece a Deus pelo que Ele fez. E o segundo, aqueles salmos como Aleluia, que você reconhece a Deus quem Ele é. Há 2 motivos para adorar a Deus. Por quem Ele é e pelo que Ele fez. Ficou claro? Não tem um terceiro motivo. E assim deve ser na igreja até hoje. A gente canta a Deus por 2 motivos. Repitam comigo. Por quem Ele e pelo que Ele fez. Ponto. Agora, Silmar, veja esse aqui que interessante. Sabe por que os pagãos cantavam para os deuses? Isso está documentado, tem comprovação do que eu estou falando. Estou resumindo aqui, mas tem comprovação, não é coisa da minha cabeça, não. O objetivo da liturgia pagã era diferente. Eles teatralizavam para os deuses. Tanto é que lá no Museu do NASP eu tenho 2 máscaras de barro originais, junto com as estátuas. Isso é chamado em hebraico de Masebá. Eles pegavam e faziam um teatro para os deuses e cantavam. E no teatro eles colocavam tudo o que mais mexe com as emoções. Sexo, violência, derramamento de sangue. Porque na mentalidade pagã, os deuses eram como um auditório assistindo a um teatro da terra. Se a peça é boa, no final você vende tudo. É assim ou não é? Já viram esses filmes que às vezes o trailer é mais legal do que o filme? Assista agora. Vai explodindo. Não prende? O espetáculo não somente causa entretenimento, mas ele quase hipnotiza a pessoa a fazer qualquer coisa pelo espetáculo. O Sócrates já falava isso. Você sai do espetáculo cheio de motivações porque ele mexeu com você ali. O espetáculo produz isso. Lembra do Herodes? A menina dançou tão bem lá que falou assim, filha, depois dessa dança, pede a metade do meu reino que eu vou te dar. Esse efeito que o espetáculo de massa produz nas pessoas, de arrancar risos, choro, emoções, decisões, para comprar, para tudo, os pagãos já acreditavam nisso e achavam que podiam jogar isso para os deuses. Por isso que os cultos da fertilidade tinham tanta encenação sexual e derramamento de sangue. O sacrifício de homens e animais que havia no paganismo não era como o sacrifício de cordeiro. Estou matando esse aqui como uma vítima expiatória, não. Era o mesmo tipo de coisa que você vê num filme que sai tanto sangue que você sai com um copo de sangue na mão, assim. Porque aquilo mexe com o lado mais assim sombrio que nós temos. Então os deuses ficariam tão... Uau! Humanos, vocês são demais. Faz mais. Olha, pede o que vocês quiserem que a gente vai dar para vocês. Você manipula a divindade. Agora vamos esquecer um pouquinho o lado ético. Vamos esquecer o lado ético. Vamos pensar apenas no lado carnal, só para entender. Qual culto que era mais legal? O de Yahweh, que você fica lá cantando as maravilhas que ele fez, sem olhar para o rosto dele? Ou o de Marduk, que tinha sangue, suor, lágrimas e outras cositas más? Quando você olhava para Jerusalém e olhava para a Babilônia, qual que estava mais próspera? Babilônia. Quem que dava mais recursos psicológicos? A Babilônia. A Babilônia, então, era legal. Vamos fazer o seguinte. Não vamos abandonar Yahweh.
Mas vamos trazer a Babilônia para cá, para que o culto de Yahweh fique mais interessante para a gente. Vocês entenderam? Não vamos abandonar Yahweh porque a gente não quer quebrar a aliança. Mas vamos dar uma adaptada. Vamos trazer o paganismo para cá. E esse é o grande problema da apostasia que a Bíblia defende, que a Bíblia apresenta. A apostasia pior não é aquela da pessoa que abandona os caminhos de Deus e sai. É aquele que continua nos caminhos de Deus, mas seguindo do seu modo. Esse é o grande problema. Vocês entenderam? Eu não saí. Eu trouxe o de lá para cá. Por isso que não vamos abandonar Yahweh, mas vamos fazer ele casar. Aqui é um outro, em Herbert Elkoln, eles encontraram também essa pedra, é uma lápide funerária que tem uma mão desenhada, e ela também está ali com uma inscrição hebraica que também menciona para Yahweh e sua Ashera. Está vendo? Está escrito lá, olha. Príncipe Uriarro escreveu, bendito seja Uriarro por Yahweh, está escrito errado, e sua Ashera, pois de seus inimigos ele o salvou. E a mãozinha do cara lá. A inscrição, gente, são aqueles rabiscos que estão aqui em cima. Está vendo? Aqueles inscritos lá em cima são essas inscrições. Então, notem que a apostasia do povo que levou Deus a castigar os judeus com a Babilônia não foi uma apostasia de abandonar por completo a Deus. Foi querer acender uma vela para Deus, outra para o capeta. Essa que é a questão. A 8 quilômetros de Jerusalém, isso aqui foi encontrado em 2021, foi encontrado em Tel Motzah um santuário. Hoje tem uma rodovia passando por cima disso aí. E o que mais chamou a atenção, em 2021 que foi encontrado, e que isso deu uma revolução na arqueologia bíblica, é que descobriram algumas coisas. Primeiro, havia, presta atenção nisso aqui, um templo pagão funcionando a 8 quilômetros do templo de Jerusalém. Ajudem-me aí, quem é rápido de cálculo, 8 quilômetros dá quantas milhas? 5 milhas? 6 milhas, aproximadamente, não é muito longe. O templo de Jerusalém estava aqui, 6 milhas, um templo pagão. Em pleno funcionamento. Segunda coisa que chamou a atenção. Esse templo não foi destruído por Nabucodonosor. Ele foi poupado. Não há marcas de destruição por incêndio. Esse templo, por alguma razão, foi abandonado. Então, a primeira coisa que chamou a atenção, um templo pagão funcionando nas barbas do templo de Salomão. Segunda coisa que chamou a atenção, ele não foi destruído. Por que Nabucodonosor o poupou? Na época que esse achado foi feito, muitas pessoas falaram assim, a Bíblia está errada, porque a Bíblia fala da reforma de Josias e da reforma de Ezequias. Isso é mentira da Bíblia, porque a reforma religiosa foi que o rei proibiu a adoração de deuses. Mas não, porque o templo continuou existindo. Na época que isso saiu, na revista Época, eu até respondi falando assim, não, vocês estão enganados, vocês não estão lendo a Bíblia. A Bíblia fala que os reis fizeram a reforma religiosa, mas a Bíblia em momento algum falou que a reforma religiosa foi bem sucedida. A prova que a reforma não foi bem sucedida é que Deus teve que enviar o Nabucodonosor depois. Se a reforma tivesse sido bem sucedida, não teria necessidade de virem os babilônios, porque a aliança não teria sido quebrada. Esse descoberto aqui mostrou para mim outro mapa, que o esforço do rei Jeú e do rei Ezequias não foi 100% cumprido, não foi ditatorial. Eles mandaram, tira, mas o povo fez assim mais ou menos. Lá no Museu do NASP eu tenho uma réplica de um santuário, de um altar que está em Jerusalém, que ele foi encontrado em Beersheba, sabe o que? O santuário pagão, um altar pagão. Sabe o que eles fizeram? Desmontaram, igual peças de um Lego, e enterraram, tudo bonitinho. Qual a ideia? Se eu mandei destruir, você desmonta e enterra, conclua. Eu vou montar de novo depois. Olha que interessante. E sabem a deusa que era lá adorada? Esse é o altar que tinha lá, a deusa Ashera, provavelmente. Agora eles construíram um viaduto por cima,
Aquela foto anterior foi antes do viaduto. Por quê? Eu vou explicar a vocês. Estão vendo ali Jerusalém Tel Motzá, escrito lá? Conseguem ver? Em Israel, eles estavam fazendo um reparo numa rodovia. Aí encontraram o templo. Aí chamaram os arqueólogos para fazer a arqueologia de resgate. O que é isso? Vocês têm 15 dias para tirar tudo e a gente vai passar o asfalto por cima. Mas quando viram a importância do achado, foi uma briga de foice no escuro. Chegaram lá na prefeitura, negociaram, e a prefeitura, para preservar o sítio arqueológico, fez um viaduto. Aqui eu acho que era um vídeo, era para ser um vídeo, isso aí, mas não tem problema. Ali você tem hoje o templo e muitos incensos eram queimados ali. Isso aqui, por exemplo, é um incenso. Onde está essa seta branca, essa parte é um incenso que foi encontrado, um incensário, melhor dizendo. Olha ele remontado. E estão vendo esse cavalinho? Quase sempre esse cavalinho, às vezes era um boi, um animal de carga, ele era da deusa Áshera. E eles encontraram também essas cabecinhas lá que tem uma divergência na arqueologia. Alguns pensam que eram ou algum deus desconhecido, ou imagens do próprio adorador que colocava a sua imagem no santuário, ou letra C, alguns agora, como o meu ex-professor, que a gente está escavando junto em Israel, o professor Joseph Garfinkel, que a gente está escavando lá em Laquis com ele acha que poderia ser uma estátua do próprio Yahweh. O Deus de Israel estava sendo agora representado em forma de estátua. E antes não podia. Aliás, eu esqueci de mencionar uma coisa importante. Lembra que eu falei das máscaras que eles usavam para fazer os cultos? A gente tem lá no museu máscara e as estatuetas. Se você olhar nos mandamentos, diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança. Essa palavra semelhança em hebraico é maseba. Não farás imagem de escultura, nem as máscaras, do que é em cima do céu, nem embaixo na terra. Deus deu um mandamento assim: olha, eu sei o que vocês estão enfrentando aí. A tentação, não caiam nela. Aí, resultado, o povo começou a cair. Eles foram buscar a Áshera e foram se entusiasmar cada vez mais pela Babilônia. Qual era a profecia de Marduk mesmo, que virou de ponta cabeça? 70 anos de ruína para a Babilônia. Mas o grande Deus Marduk, em sua misericórdia, virou de ponta cabeça, e os 70 anos viraram apenas 11, e o resto agora serão de prosperidade para a Babilônia. Essa profecia, que eu sei que vocês ouviram pela primeira vez ontem, talvez a maioria de vocês, alguém já tinha ouvido falar dessa profecia? Não? Ninguém. Vocês ouviram pela primeira vez ontem ou hoje, não é? Só que na época de Isaías, todo mundo sabia dessa profecia. Na época de Ezequias e Jeremias, todo mundo sabia dessa profecia. É como se eu falasse da briga de republicanos e democratas. Daqui a 2000 anos, se essa história estiver fragmentada, o pessoal nem sabe o que é republicano e o que é democrata. Mas hoje vocês todos sabem. Sabem ou não sabem? Porque está no jornal. Naquela época, essa profecia estava no jornal. As pessoas comentavam nas ruas: rapaz, você ficou sabendo o quê? Aquela profecia de 70 anos de ruína da Babilônia foi invertida pelo Marduk, agora virou 11 anos. Cara, a Babilônia é demais. Marduk é demais. Aí, Jeremias, capítulo 29, verso 10, eu quero que vocês leiam comigo. Jeremias 29. A folha grudou aqui, minha Bíblia nova. 29, verso 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, eu atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês. Há várias outras passagens onde Jeremias fala dos 70 anos de cativeiro. Temos uma outra passagem também de Jeremias capítulo 25, versículo 1 a 14. Vou ler apenas uns trechos. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo Israel: o Senhor vos tem enviado com insistência todos os seus servos, os profetas. Mas vós não escutastes nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir, quando vos diziam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho. Portanto, assim diz o Senhor:
como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, eu os trarei sobre essa terra. E toda essa terra virá a ser uma desolação e espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Vamos agora traduzir isso dentro do contexto? Vocês estão tão apaixonados pela Babilônia assim? Vocês estão tão felizes que os 70 anos dela serão anos de prosperidade? Então tá bom, eu vou ajudar o pensamento de vocês, eu vou ajudar o que corre na feira, na rua. Realmente, 70 anos serão de prosperidade para a Babilônia. Todo mundo vai servir a Babilônia, inclusive vocês. Inclusive vocês. Vocês vão para lá. Lá é tão bom? Vão servir Marduk. Vocês trouxeram o paganismo para a minha terra? Eu vou levar vocês para lá. 70 anos vocês vão ficar. Então, na minha compreensão, os 70 anos de profecia que Deus deu para Jeremias foi uma maneira didática de mostrar ao povo o que aconteceria por eles se apaixonarem tanto pela Babilônia. Deus pegou uma profecia pagã e reverteu numa profecia real para dar uma lição para o povo. Vocês querem os 70 anos da Babilônia? Fiquem para vocês. Sabe aquele conselho que às vezes, vou falar uma coisa aqui, mas com muito carinho para não ser mal interpretado. Eu acho que nascer na igreja é um privilégio que eu não tive. Ter orientação desde cedo é muito importante. Eu não tive esse privilégio de ser aprendido, sabe, desde criança ali. Muitas pessoas que vêm para a igreja depois de adulto falam assim, o que eu queria ter conhecido essa mensagem quando eu tinha 10 anos de idade, que eu não faria as besteiras que eu fiz. Com esse privilégio enaltecido por mim aqui, preste atenção numa coisa que eu tenho observado. Geralmente, não diz 100%, quem quer trazer mais fogo estranho são os de berço. Que querem trazer as coisas de fora porque não sabe como é lá fora. Porque se soubesse, não ia querer trazer para cá. Por incrível que pareça, quem reclama do conservadorismo da igreja não é quem entra para ela depois de adulto, é quem nasce. Porque quem entra sabe que isso aí não presta. Sabe que isso aí não presta. Porque se soubesse, não ia querer isso. É a Babilônia. Não vamos abandonar Yahweh, vamos continuar adorando, mas vamos dar um jeitinho dele ser casado. Vamos colocar uma mulher para ele. Vamos pegar a Babilônia para nós. E outras passagens mais que eu poderia citar para vocês, falando justamente sobre a maldição. Olha o Salmo 109, 17 e 19. Amou a maldição, ela o apanhe. Vestiu-se de maldição como uma túnica, seja-lhe a roupa que o cobre, como o cinto que sempre se cinge. Isso que está escrito na Bíblia foi falado com outras palavras por um profeta, por um filósofo ateu chamado Friedrich Nietzsche. Nietzsche dizia o seguinte: quando você contempla demais a escuridão também contempla você. Aí Nabucodonosor veio. Vocês querem tanta Babilônia? Eu vou trazê-las para você. E nós temos várias tabuinhas cuneiformes, várias tabuinhas que contam quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Ele fala, no 7º ano do mês de Quislumo, o rei de Acade, Nabucodonosor, reuniu seus homens e mandou para a terra de Hati e sitiou a cidade de Judá, Jerusalém. Aquilo que a gente começou a ler aqui no livro do profeta Daniel está comprovado pela arqueologia. E aí, meus irmãos, a Babilônia foi um divisor d'águas para os judeus. Primeiro, um número pequeno e inexpressivo de pessoas ficou na terra de Judá. Uma grande parte foi levada para Jerusalém. E eu quero relembrar algo que eu falei ontem que eu acho importante. Por que o povo foi para o cativeiro da Babilônia? Quero a resposta de vocês. Porque eles quebraram o quê? Só alguns que sabem. Por que o povo foi para o cativeiro da Babilônia? Quebraram a aliança. E Deus trouxe Nabucodonosor. Daniel quebrou a aliança. Mas ele foi para o cativeiro. Ele desistiu de fazer parte do povo de Deus por causa disso? Mas veja, Daniel tomou prejuízo. Vamos olhar de maneira bem mundana. Não era melhor Daniel pular fora? E fazer uma linhagem própria para ele? Ele era fiel. Eu vou agora criar o judaísmo reformado, o judaísmo, sei lá, renovado, ou o judaísmo assim. Não.
Eu não quebrei aliança, mas eu sou tão parte desse povo que eu vou para o castigo junto com eles. Porque o Senhor é soberano, o Senhor entregou a Joaquim. Se o Senhor entregou, eu vou junto. Eu vou junto. E quando Daniel ora no capítulo 9, ele fala, esse povo pecou? Nós pecamos. Segundo ponto que a Babilônia mudou Israel. A partir da Babilônia, todos são chamados de judeus. Porque lembra que quando Jacó teve os seus filhos, a gente fala das 12 tribos de Israel. Então, as 12 tribos de Israel estariam como os 52, né, estados americanos. São 52? Creio que sim, se minha memória não estiver falhando. 50? 50 estados americanos. Aí você fala, eu sou da Flórida. Eu sou da Carolina do Norte. Eu sou de Michigan. Qual estado você é? Então, também naquela época, você é israelita? Sou de qual tribo? De Manassés. Que legal, eu sou de Benjamim. Eu sou de Simeão. Eu sou de Naftali. Eu sou da tribo de Judá. Só que quando houve brigas entre eles, aquela Assíria que eu contei para vocês no início do sermão, foi convocada pelo sul para se defender do norte. Olha que coisa terrível. As 10 tribos do norte chamaram um aliado pagão para destruir o sul. Síria com S. Aí o sul falou, Você vai destruir a gente? Eu vou chamar um pagão maior ainda, a Assíria. A Assíria veio e destruiu as tribos do norte. Sobraram apenas Judá, Simeão e um pedacinho da tribo de Benjamim ali, pouca coisa. Como só sobraram essas duas tribos e Judá era maior, Judá acabou incorporando as demais, quando Nabucodonosor vem, já não tem mais Naftali, não tem Dan, não tem nenhuma outra, só tem a tribo de Judá. Então todo mundo agora é chamado de judeu. É como se agora os 50 estados americanos fossem destruídos e só sobrou Maryland. Aí o pessoal agora é chamado apenas de Marylandianos. Entenderam isso? Eu fui bonzinho, eu poupei o estado de vocês que estão. Terceiro, a Babilônia se tornou o símbolo do mal, o inimigo, o elemento de trauma. Quando você queria falar antes de Hitler, qual era a parte mais traumática da história de Deus? A Babilônia. O mal vem da Babilônia. A bagunça é a Babilônia. No Apocalipse, João demonstra o poder do mal através da Babilônia. Aliás, olha que interessante. Qual era a deusa que eles adoravam tanto ali? Áshera. Vou contar um segredinho para vocês. Nós temos uma estátua da Áshera lá no museu, e tem outras estátuas que foram encontradas, essa não é a única não. Você lembra o cavalinho? Às vezes é um boi. A Áshera, na cultura ugarítica, ela não tinha os pés. Então a Áshera era, em primeiro lugar, uma prostituta que sempre se locomovia montada num animal de carga. Olha que interessante. Animal de carga é chamado de quê? Besta. Você sabe que besta é animal de carga. Um jumento é uma besta. Um burro é uma besta. Um boi é uma besta. Um cavalo é uma besta. Besta, animal de carga. Áshera era o que mesmo? Uma prostituta. Não. Ele está me lembrando. Esses dias eu vi um camarada com uma camiseta escrita assim, 333. Ele falou, só meio besta. Vou ajudar, vamos fazer de uma pergunta. A Áshera estava montada numa besta. E o que ela era? Prostituta. E num hino ugarítico, um salmo, está escrito assim, Áshera entra no templo de El, porque ela queria pedir um santuário para Baal. E o hino diz assim, estão todos reunidos no templo de El, quando a senhora Áshera entra no seu animal montada. Ela oferece a todos os presentes o seu pão e o seu vinho. Eles bebem, comem, se embriagam
e são seduzidos pela beleza de Áshera. Isso lembrou alguma passagem da Bíblia para vocês? O quê? Apocalipse. Quando João vai falar da apostasia futura, o que ele vê? Uma mulher, prostituta, adúltera, montada em cima de uma besta, oferecendo para os reis da terra o vinho da sua devassidão. Não menciona o pão, mas menciona o vinho. João, que era judeu, quando viu aquela imagem, ele lembrou de quê? De Áshera e do que aconteceu no passado. Então João não tinha toda a clareza do Apocalipse que nós temos hoje, porque ele viveu antes de muita coisa se cumprir, mas ele já tinha uma ideia que no futuro haverá uma apostasia no meio do povo de Deus, semelhante àquela que houve no meu povo no passado. Entenderam? João sabia de onde que vinha. A história ia se repetir. Aliás, Ellen White fala isso. A história há de se repetir. Outra coisa que aconteceu. O judaísmo se representou a partir daí com as sinagogas, os fariseus, os partidos, o novo calendário. Vocês sabiam que na época de Jesus, eu tenho aqui vários pastores, ou quem já estudou teologia, sabe que aquele hebraico que vocês aprendem no seminário, que não é hebraico, né? É aramaico. É a língua da Babilônia. O hebraico mesmo escrevia diferente. Mas a Babilônia mudou tanta a cultura do povo que eles passaram a escrever com letras da Babilônia. Esse hebraico que está na Torá até hoje, essas letras são da Babilônia. Os meses do ano foram trocados. Na época de Jesus, o primeiro mês do ano não era chamado mais Abib, que era um calendário judeu, era chamado agora de Nissan. Tinha o mês de Tamuz. Outro detalhe, surgimento dos movimentos apocalípticos. Aliás, na época de Jesus, eles nem falavam hebraico na rua, sabiam? Falavam aramaico, a língua da Babilônia. Na época de Jesus, as pessoas falavam hebraico mais na sinagoga e para discutir a Torá, mas no dia a dia na rua, falavam em aramaico. Olha o poder da Babilônia. Imagina um país vir aqui dominar os Estados Unidos de tal maneira, que, vamos supor que um país muçulmano dominasse os Estados Unidos. E os americanos, quando voltam de lá, já não falam mais tanto inglês, falam mais árabe, e mesmo na hora de escrever em inglês, já não usam mais as letras A, B, C, D, usam as letras arábicas. Outra coisa, surgimento dos movimentos apocalípticos, uma nova forma de profecia que denunciava o mal e apontava para a restauração de todas as coisas. O fim da monarquia e o início da Idade do Ferro. Foi assim que acabaram os reis de Israel. Para terminar esse sermão, eu quero mostrar mais uma evidência da destruição de Nabucodonosor. Aí você tem um lugar em Jerusalém chamado Givat Parking, que é perto ali da cidade velha de Jerusalém, perto da Porta do Lixo. E ali estão sendo feitas escavações e estão descobrindo muitas coisas antigas. E o que mais chamou atenção, lembra do bolo de aniversário? Camadas. Quando chegou na camada do 6º século, aí você tem um dos arqueólogos lá, eles descobriram toda uma camada de cinza. Olha a cinza. Essa é a cinza da destruição de Nabucodonosor sobre Jerusalém. Como arqueólogo, eu digo, vocês estão vendo a cinza original da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor em 587. Falei como arqueólogo. Como teólogo, vocês estão vendo a materialização do castigo prenunciado por Deus através de seus profetas, através de Jeremias. Lembram de Telo Motzá? Quando Jerusalém ardia em chamas, Telo Motzá estava lá bonitinho, o templo pagão, 6 milhas. Lembra que eles encontraram incensário em Telo Motzá? Depois, em sua casa, leia a profecia de Jeremias, quando fala o seguinte: subam para os montes, vão lá, vão acender incenso para os outros deuses, continuem. Agora, quando os babilônios chegarem, sobam lá no monte e vão pedir os deuses para defenderem vocês, já que vocês abandonaram o Senhor. Aqui do outro lado, depois que a gente sai desse sítio arqueológico de Givat Parking, você tem aqui, subindo para a porta de Jaffa, você tem essas outras estruturas aí, uma escavação que foi interrompida. E Shimon Gibson foi um dos que escavaram aí. E nessa local também encontraram... Vocês conseguem ver uma parte mais escura ali no meio? É cinza da época de Nabucodonosor. Inclusive várias
lanças, flechas babilônicas foram encontradas ali. Uma estatuetazinha egípcia. Mas o que mais chamou atenção foi isso aqui, olha. Eles encontraram alguns pedaços de metal retorcido de tão grande que foi o incêndio. Aí a gente lê em 2 Reis, capítulo 25, 8 e 9, o seguinte: no 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém e incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. E esses metais foram queimados a 932 graus Fahrenheit, cerca de 500 graus Celsius. Vocês conseguiram ver como é que o metal enrugou todo, o ouro e o cobre? 500 graus, ou mais de 900 Fahrenheit. Foi o calor do incêndio de Nabucodonosor. Agora, enquanto Jerusalém era destruída e os judeus eram levados, inclusive Daniel, como era a vida dos judeus na Babilônia? Recentemente foram publicados alguns trabalhos sobre essa coletânea de cerca de 200 tabuinhas cuneiformes. Sabe o que são essas tabuinhas? Estão vendo lá o desenho? O desenho, não, a imagem? 200 dessas foram encontradas. Sabe o que elas são? Selos, recibos, cartas, documentos de propriedade dos judeus que estavam no cativeiro. E o que mais chocou a gente, sabe o que foi, irmãos, na descoberta? Inclusive um livro foi publicado sobre isso, o local onde os judeus provavelmente estavam, mais de 200 tabletes. Esse é um dos livros que foram publicados recentemente, e ali percebeu-se o seguinte, que os judeus prosperaram na Babilônia, financeiramente. Eles não eram livres para deixar a Babilônia, porque eram cativos. Mas eles não eram escravos como o negro americano foi escravizado, ou o negro no Brasil foi escravizado. Era uma prisão circunstancial. Eles podiam ter negócios, ter dinheiro, ter propriedade. Alguns judeus do cativeiro da Babilônia emprestavam dinheiro a juros, criaram bancos. E o mais interessante, alguns começaram a colocar nos filhos um nome que era metade judeu, metade babilônico. E muitos deles, nós temos inclusive tabletes que mostram 3 gerações diferentes de judeus vivendo ali. Eles não queriam ir embora. A Babilônia era tão legal. Deixa eu contar 2 coisas para vocês. Deixa eu voltar aqui, só para vocês não ficarem impressionados com o que está escrito ali. Daqui a pouco eu falo dessa pedra. Isso me chocou quando eu estudei na arqueologia, porque a gente só estudava isso, pensava assim, os judeus foram para a Babilônia e depois saíram de lá. Quando eu descobri que os 70 anos de desolação não eram para eles, era para a Babilônia, voltou-se para eles porque eles abandonaram o Deus verdadeiro, Deus falou, agora vocês vão para a Babilônia. E quando Daniel ficou angustiado, Deus falou assim, Daniel, fica tranquilo. Marduk é dito como misericórdia. Eu estou parafraseando, gente, isso não tem em Daniel. Estou parafraseando pelo contexto da época. Porque Daniel também conhecia essas coisas. Daniel, eles estão falando que Marduk que é misericordioso porque ele virou 70 de cabeça para baixo e virou 11 anos. Eu vou mostrar aqui eu que sou misericordioso. Eu darei 490 anos de chance para o povo se arrepender. 70 vezes 7. Lembra quando Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu perdoe? Até 7 vezes? Jesus falou como? 70 vezes 7. O que ele exigiu de Pedro, ele deu o exemplo no passado. 70 vezes 7 é o templo para o povo se arrepender. É 70 vezes 7 que eles têm agora de prazo para tirar a Babilônia do seu coração. Para que não tenha que levantar um novo movimento. 490 anos. Para quê? E nesse tempo vai acontecer tudo. Eu vou até ser mais misericordioso. O Messias virá nesse período. Amém. E veio. Mas eu sei que eles ainda vão ser duros e o templo vai ser tirado uma segunda vez deles. Mas eu amo esse povo, porque Deus ama Israel. É o povo eleito. E Daniel escutando aquilo.
Lembram que na época do Novo Testamento uma grande parte dos judeus moravam fora de Israel, que até no Pentecostes foram para lá para as festas religiosas? Babilônia. Você entende agora porque no Apocalipse... Primeiro eu quero ler o Apocalipse da perspectiva de João o apóstolo. Depois tem aplicação para nós hoje. Os irmãos entenderam isso? João, enquanto judeu, quando ele viu em Apocalipse 18 o anjo falando: sai dela, povo meu. João entendia tudo isso que eu estou contando para vocês. O povo não queria sair da Babilônia, da confusão. E ele sabia que no futuro, o mesmo apelo que Deus fez para os judeus do passado, ele fará de novo para o seu povo. Então não foi um apelo que Deus fez, não estou nem aí por você não. Foi como uma mãe querendo tirar o filho das drogas. Meu povo, volte-se e saia da Babilônia. É esse o apelo que Deus está fazendo para nós hoje. Porque tudo que eu contei não terá valor nenhum se você agora ficar xingando os judeus, praticando o antissemitismo e esquecendo que essa mensagem é para nós, porque a Bíblia fala tudo que foi escrito sobre o povo passado é para nós. Então vocês aprenderam a história dos judeus e a Babilônia? Sim ou não? Agora, profeticamente, temos que aplicar isso para nós hoje. Porque a Babilônia mística está aí, fazendo a mesma coisa da Babilônia anterior. E o povo de Deus está aí, querendo continuar na Babilônia mística. E Deus está de novo, como falou para os judeus, saiam da Babilônia mística. Eu vou dar um prazo para vocês saírem. Se vocês não saírem, o castigo vai vir definitivo. Só que dessa vez não são 490 anos a 70 semanas. Será a volta de Jesus. Que para uns esperança, para outros angústia. Mas eu tenho uma nota de esperança para você, eu quero terminar com ela. Com a graça de Deus, o Museu do NASP foi feito, mas por muitos e muitos anos o museu ficou numa salinha desse tamanho na biblioteca. E um pastor aposentado foi lá um dia, eu estava ali fazendo alguma coisa, ele entrou na salinha e tinha várias tabuinhas com aquela escrita cuneiforme que eu mostrei para vocês. Pastor Paulo Barbosa. E ele falou assim: eu tenho lá em casa um tijolo com um desenho desse aí, eu vou trazer para você aqui no museu. Quando ele falou desenho, o olho pulou. Eu fui à casa dele e ele colocou esse tijolo no meu colo, desse tamanho. E ele falou assim: tá aí, pode levar. Eu falei: como é que é isso aqui? Ele falou: não, há 40 anos atrás, um irmão da igreja trabalhava lá no Iraque, da Mendes Júnior, em construção civil e tal, e no sábado não tinha igreja para ir, ele ficava lá nas ruínas da Babilônia, ficava andando por lá, fez amizade com um carinha que cuidava lá, não é? E quando ele estava voltando para o Brasil, ele falou: rapaz, deixa eu levar um souvenir da Babilônia. O sujeito falou: pega o que você quiser aí. E aí já tinha alguns dias que ele estava vendo esse tijolo com desenhos. E por ser bonitinho, ele ficava jogando para debaixo de uma pedra assim. Ele pegou aquilo, botou na mala, rolou, veio, não teve problema nenhum. Aquilo escapuliu da roupa, sujou a roupa dele na mala, quase que ele jogou aquilo fora, mas sempre as mulheres são mais sábias. A mulher falou assim: não joga fora não, você trouxe de lá, dou para o professor de religião lá do IBS, quem é do Espírito Santo vai entender, que ele pode usar lá na escola. E durante quase 30 anos ele dava aula de religião e mostrava. Quando ele aposentou, foi para o NASP e doou para a gente o museu. Aí quando eu peguei, eu falei: pastor, isso aqui não é desenho, isso é uma inscrição cuneiforme. Ele falou: o que está escrito aí? Eu falei: não dá para ler igual você lê a Folha de São Paulo. Mas a gente estuda isso em arqueologia. Eu falei: eu posso decifrar. E quando eu decifrei, na primeira linha, eu não sei se vocês conseguem ver, parece um asterisco. Você lê Dingir, que é um epíteto, um título de um nome real. E os nomes, essa não é uma língua alfabética, ela é silábica. Ele não lê assim, A, E, I, O, U, A, B, C, D, é K, P, T, T, D, Ba, é sempre assim. Aí, quando você vai, como o laser não está ajudando muito aqui, tem duas trombetinhas assim, ó. Isso, vai jogando para cá, sobe o laser, então. Isso aí, aí é. Essa palavrinha você lê Lugal. Lugal significa em acadiano, rei. Então, entre o asterisco lá do início e aqui, eu tenho o nome de um rei. Sabe como é que lê aquilo ali? Nabucodonosor. Qual o nome que vocês acham que é? Nabucodonosor.
A tradução das 3 linhas ficou: eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, provedor dos templos de Esagla e Êsida, e filho primogênito de Nabopolassar, rei da Babilônia. Eu traduzi, publiquei, porque a gente tem que publicar isso em artigo científico. Publicamos, aí já ficou legal, né? Mas a pesquisa não acabou. O que tornou essa peça mais importante para mim vem agora. Preste atenção. A gente foi fazer a datação do tijolo. E eu levei para a USP, tem parceria com a USP. E na USP, a datação foi feita por uma técnica chamada termoluminescência. É quando você pega um tijolo e eles bombardeiam um pedacinho, um fragmento dele com radiação e brilha o quartzo. Então, pelo brilho lá, eles calculam quanto tempo tem a pedra. Quanto mais brilha a peça, quanto mais brilha, mais antiga ela é. É quase parecido com o que faz com carbono 14, só que não é decaimento, é brilho. Tudo bem até aí? Quando fizeram a datação da USP, deu que esse tijolo tinha 2.300 anos. Uau! Não. Não fechou a conta. Porque Nabucodonosor é 600 a.C. Quer dizer que esse tijolo é 300 anos depois do Nabucodonosor. Aí quebrou minha perna. Eu já tinha publicado a tradução. Falei, tem alguma coisa errada. Aí o professor da USP, o Casimiro Munita, me explicou: Rodrigo, calma, não é que está errado, eu vou explicar. A gente, com essa técnica, consegue datar a última queima da cerâmica. Se, na trajetória, ela estiver num incêndio, nós vamos datar o incêndio. Lembra quando queimou o Museu Nacional do Rio de Janeiro? Se essa peça estivesse no Museu Nacional do Rio de Janeiro, ia dar a data do incêndio do Rio de Janeiro. Aí ele falou, não tem nada que a Babilônia foi destruída. Eu falei assim, não, porque os persas não destruíram a Babilônia, nem Alexandre o Grande. Não faz sentido isso. A Babilônia, tanto é que Alexandre morreu na Babilônia. Aí, quando eu fui para Londres, eu encontrei lá o Dr. Finkel, que é um especialista nessas coisas todas, e lá no Museu Britânico tem uma tabuinha que conta que ou Alexandre ou um dos seus generais, lembra os 4 generais de Alexandre, mandou restaurar o templo de Esagla da Babilônia, porque foi o único prédio que pegou fogo. Quem estava aqui ontem, lembra que eu mostrei a panorama da Babilônia e mostrei no coração da Babilônia aquela pirâmide? Que eu falei que era o templo de Esagla, que Nabucodonosor construiu, e todo feliz e tudo mais, e que ele fez aquilo em memória da Torre de Babel? Esse tijolo só pode ser, então, do templo de Esagla, porque foi o único prédio da Babilônia que incendiou, e nessa tabuinha estava dizendo que o general de Alexandre estava reconstruindo o templo de Esagla que havia sido incendiado. E qual é essa data? Aproximadamente 300 a.C. Então, a data do tijolo que nós descobrimos foi a data do incêndio do templo de Esagla. E não apenas isso. Com essa informação, eu consegui refinar de qual prédio da Babilônia que o templo veio, que a tijolo veio. Mas não somente isso. Eu vou terminar a palestra de hoje com o mesmo versículo que eu li abrindo a palestra ontem e repetindo hoje. Daniel capítulo 1. Leia de novo comigo. Daniel capítulo 1, versículo 1. Vocês vão ler esse versículo agora com outro significado. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei da Babilônia, no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Essa inscrição fazia parte das paredes do templo de Esagla, onde Nabucodonosor depositou o quê? Os utensílios saqueados de Jerusalém. Agora raciocine comigo, sem sensacionalismo. Qual a chance matemática de Daniel, o profeta, ter lido isso pessoalmente com os olhos dele?
boa. Eu perguntei qual a chance matemática de Daniel ter lido com os próprios olhos dele. Ele perguntou quantas vezes ele leu. Porque Daniel morou na Babilônia. Quantas vezes Daniel passou na porta do templo de Eságuila, olhou lá para dentro e no museu de Nabucodonosor, ele viu os utensílios sagrados de Jerusalém, menos a Arca da Aliança. Em que espírito Daniel estava? Angustiado, humilhação, todos aqueles questionamentos, porque Daniel e seus companheiros ficaram fiéis, mas muitos judeus que foram para a Babilônia prostraram diante da imagem do rei. E ele lutando para ser o remanescente, fiel a Deus ali. E ele leu isso. Eu imagino Daniel colocando as mãos na parede de Eságuila, lendo isso com mais facilidade do que eu leria, porque ele falava fluentemente o acadiano, e perguntando, por que, Senhor? Até quando, Senhor? A mesma pergunta que você deve estar fazendo essa noite por diferentes motivos. Até quando, Senhor? Por que, Senhor? Quanto tempo nós vamos continuar pregando a mensagem do advento e o Senhor não volta? Onde é que está a nossa libertação? Quantas vezes a gente pensou, é agora e não foi? Ou o seu problema pessoal? Quando Deus falou com Daniel assim, vai, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, depois de muito choro, de muita angústia, de muito jejum, sem entender, porque esse livro vai ficar selado e fechado até o tempo do fim. Mas no tempo do fim, Daniel, o saber do seu livro vai se multiplicar. Muitos correrão de um lado para o outro, quer dizer, eles correrão de um lado para o outro, eles irão no texto de um lado para o outro. E o saber do seu livro se multiplicará. Posso parafrasear o que Deus estava falando para Daniel? No tempo do fim, que começa em 1798, eu vou levantar uma nova ciência, a arqueologia. E ela vai descobrir o lugar onde você está vivendo. E muitas pessoas vão estudar isso que você está escrevendo. E essa inscrição que hoje você está lendo, eu vou levar para um outro lugar distante daqui que você nem imagina que existe, chamado Brasil. E vou colocar num outro museu, que vai contar a mesma história que você está lendo de uma outra perspectiva. Nabucodonosor passou. O museu dele virou aquilo que eu mostrei ontem. O museu do NASP está lá hoje. E eu estou aqui contando a história de Daniel para vocês. Eu sei que é redundante, mas a história só acaba quando termina. Se hoje você está passando por algum problema emocional, espiritual, físico, mental, em nome de Jesus, lembra desse pedacinho de tijolo que Deus colocou na minha mão lá. Lembra dele? É a peça que eu coloquei em destaque lá no meio do museu assim. Pensa nisso. Lembra que Daniel não viu tudo isso que eu estou falando com vocês aqui, porque ele morreu até sem entender. Você também não está vendo o final da sua história, mas eu posso lhe garantir, não em meu nome, não em nome do pastor Barroso, mas em nome de Jesus. Amém. Deus tem um futuro glorioso para quem se firmar nele. Amém. A Babilônia pode estar progredindo hoje, Marduk pode parecer um Deus mais interessante que o Deus de Israel, mas a história só acaba quando termina. Confie no Senhor. Sela no seu coração essas palavras e creia em Deus, como Daniel, porque o Senhor ainda vai dar a vitória ao seu povo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amanhã nós estaremos aqui novamente para um culto de honra e glória a Deus. E eu convido vocês que não são membros regulares dessa igreja, que façam planos para vir. Eu quero muito falar de Jesus para vocês. Eu quero abrir a palavra de Deus para vocês. Eu acho que se você pudesse perder um dia, deveria ter perdido hoje. Porque amanhã o culto vai ser muito abençoado por Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e fazer a oração final? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu ergo minha voz a Ti. Perdoa, querido Pai, os pecados que temos cometido contra o Teu nome. São muitos, Pai. Nós nos coramos de vergonha, individualmente como um povo, quando nós quebramos a aliança. Mas, Pai, quer o Senhor nos livre de Nabucodonosor, ou quer o Senhor permita o aparente triunfo dos babilônios,
O Senhor é Deus. Queremos confiar em Ti, mesmo que não entendamos tudo o que acontece em nosso redor. Só não permita, Senhor, que nós saiamos do meio do Teu povo. Não permita, Senhor, que nós soltemos da Tua mão. Não permita, Senhor, que fiquemos de fora do Teu reino. Dá-nos uma visão profética em relação ao futuro, para, pela fé, vislumbrar os capítulos que ainda não foram escritos, mas que já estavam conhecidos por Tua onisciência e foram anunciados pelos Teus profetas. Dá-nos a Tua paz, Senhor, e traga-nos de volta aqui amanhã cedo para o estudo da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.